Depois da inesperada reviravolta que trouxe Nicão ao São Paulo, a direção do tricolor paulista segue se mexendo para a temporada de 2022. A notícia da segunda-feira dá conta de que Lucas Ribeiro, zagueiro de 22 anos que estava emprestado ao Internacional e é do Hoffenheim, está muito perto do São Paulo, prestes a assinar contrato de empréstimo também de 1 ano. Sendo assim, para completar o elenco para o início da temporada, falta um atacante de lado, rápido, driblador, que poderia ser o Soteldo. Ainda pode ser, mas cada vez mais distante pelos valores altíssimos do seu salário, principalmente a partir do 2º ano de contrato. Mas o São Paulo segue procurando alguém para aquele setor, alguém com aquelas características. Um zagueiro, quase certo, e um atacante de lado. Assim o São Paulo fecha o elenco, pelo menos para o início do ano. Valeu, Plihal! O Nicão sai da tela, o Nicão volta para a tela. 51 jogos na temporada pelo Furacão, 11 gols, 12 assistências, 177 minutos para participar de 1 gol. Tá chegando ao São Paulo. É um cara que muda o status do São Paulo, Facincani, na sua opinião? Melhora o elenco. Não é um gênio, né? Não é o atacante dos sonhos. A realidade do São Paulo hoje é diferente. Mas daquilo que oferta o mercado brasileiro hoje, ele estava entre os principais jogadores pela forma como termina o ano. Gol da final da Sul-Americana e de título, importante. Fez uma temporada muito honesta para uma equipe que fez final de Copa do Brasil. Trabalhou de uma forma muito competente, é um cara muito dedicado, taticamente falando, ajuda demais na recomposição, é um cara que se doa bastante naquela chamada versatilidade ofensiva. Então, em termos de postura e atitude como jogador, o São Paulo contrata um atleta que no elenco faz muita falta hoje. E por isso que está sendo tão enxugado a partir dessa temporada. O Rogério Ceni passa a ter opções interessantes, né? Dá para contar com o Rigoni, com o Luciano, dá para usar o Calheri ali como referência. O Pablo continua no elenco. Vamos ver o que acontece, né? O São Paulo parece com muita vontade de negociar o Pablo. Vamos ver se ele continua. E vamos ver se o Pablo volta a ser aquele Pablo do Furacão. Agora, a notícia do São Paulo desta segunda-feira, 4 jogadores testaram positivo. O goleiro Thiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel Neves e também o próprio Pablo. Boa recuperação para os 4 aí, que não seja nada mais sério. O Zupac, é o grande pacote do futebol brasileiro até aqui, o do São Paulo, com as contratações que fez até agora? A gente tem São Paulo e Fluminense com os principais pacotes. E chama atenção porque eles são pacotes completamente diferentes em termos de característica, né? O Fluminense tem um pacote de jogadores badalados ao longo da carreira, bastante badalados ao longo da carreira, mas já num estágio de idade mais avançado que nos leva a ter alguma dúvida sobre a reunião de tantos deles juntos. E o São Paulo, exceção feita ao Rafinha, mas os demais jogadores, não são jogadores badalados, mas não são jogadores veteranos e são jogadores que agregam muito no coletivo. E eu acho que isso chama muito atenção. Particularmente, me agrada mais. Eu tenho gostado muito mais do coletivo do que do individual nos últimos anos ao olhar para o trabalho de um time, né? Então, olho para o São Paulo e acho que faz muito sentido esse pacote. O Rafinha é um diferente, é um veterano, um badalado, um talentosíssimo jogador, mas você tem Alisson, você tem Patrick e Nicão, especialmente Patrick e Nicão, você tem jogadores que incorporam muito bem a equipe, né? Que muitas vezes figuram entre os principais atletas dos seus respectivos times, sem ter que ser o craque da equipe, né? E eu acho isso valiosíssimo. A união de vários caras desse perfil costuma formar times bem interessantes. E acho que muda muito a maneira do São Paulo jogar, né? Patrick e Nicão são jogadores muito bons na transição. Patrick pela esquerda, um pouquinho mais atrás, Nicão pela direita, um pouco mais à frente, mas tornam o São Paulo um time mais vertical, né? Um time mais forte também na competição e nessa transição com a bola. Isso é bastante interessante. Tô curioso para ver
onde o seu Rogério Ceni vai encaixar o Gabriel Sara. Porque o Gabriel Sara, para mim, foi o melhor jogador desse período do Rogério, que não foi bom, né, mas desse período do Rogério no São Paulo Futebol Clube. E o Sara passeia muito pelo setor que o Patrick passeia. E Patrick e Nicão serão titulares do São Paulo, né? Então eu estou curioso para ver onde é que ele vai encaixar o Sara. Mas indiscutivelmente, São Paulo ganha mais opções e ganha uma outra cara de time. Quando a gente pensa em ideia de jogo, um pouco mais próximo daquilo que o Rogério quer trabalhar. A gente tem dúvidas no ataque, que eu vinha falando agora há pouco, tem dúvida também no meio de campo. Luan pode ser uma opção, Luan, Sara, Patrick. O importante é que tem peça. O próprio Gabriel Neves, acho que é um cara que pode crescer também. Sim. Mas, Facincas, quero saber a sua opinião sobre esse pacote do São Paulo. É o melhor até agora do futebol brasileiro? É um pacote surpreendente, porque o São Paulo, ele terminou o ano muito mal. Ele terminou o ano entendendo que financeiramente é um clube com problemas, que talvez a temporada atual agora, 2022, não fosse ser pomposa, mas conseguiu ser criativo no mercado. Ponto, a princípio. Tirando o Alisson, que é a única contratação que eu não faria, porque vejo um atleta mais do mesmo naquilo que o elenco do São Paulo oferta, mas os outros jogadores são boas opções. O Zupac desenhou um setor que pode ser muito legal pelo seguinte: talvez o Sara e o Patrick, eles revezem, se alternando pelo lado esquerdo do campo. Com o Luan. Com o Luan centralizado, né? Você traz o Patrick abrindo um pouco mais o Sara, ou então você pode subir o Patrick recuando um pouquinho mais o Sara, faz o Nicão pela base da direita, o Rigoni jogando centralizado entre eles para armar a jogada. E um Luciano, que para mim seria a melhor opção ofensiva do São Paulo hoje. O Caleri, para mim, na minha visão, uma boa opção para reserva. O Caleri também não termina o ano muito bem. Não foi o Caleri de 2016. Aliás, de 2016 para cá, ele nunca mais foi aquele Caleri que entregou muito bem naquele semestre espetacular. Então, o São Paulo pode ter um meio-ataque muito dinâmico, que é o que talvez tenha faltado nessa temporada. Um ataque que, como o Zupac bem pontuou, seja vertical, mais decisivo, mais encorpado, cascudo, com mais atitude, com mais jogadores que queiram participar e também trazer o protagonismo, sem serem estrelas.